Lucas, capítulo 9, versos 18 a 22. Será o texto base da nossa mensagem. Nós estamos expondo o Evangelho segundo Lucas. Continuaremos nessa exposição, trazendo aquilo que este evangelista nos deixou registrado. E o texto de hoje será, o texto que será exposto é este, Lucas capítulo 9, versos 18 a 22. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e agora rogamos para que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra, para que entendamos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração e falado comigo no preparo, no estudo, para entregar essa mensagem e expor esse texto. E eu oro, Deus, para que meus irmãos sejam edificados pela graça redentora, pela graça que nos educa, para que sejamos fortalecidos no amor do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus, querido? Quem é Jesus na sua vida? Nós vivemos num mundo cheio de opiniões. Hoje, essa é o tema que está dominando as discussões. Muitos têm opiniões. E se você recentemente viu um vídeo do proprietário de uma rede social que só 3,2 bilhões de pessoas aderem a essa rede social, ele estava lá falando neste vídeo que vai dar mais voz, ou seja, vai liberar o algoritmo para que as opiniões fiquem muito claras e evidentes, ou seja, não vai bloquear vídeos que falam de determinados assuntos. E nós já vimos, muito provavelmente, um vídeo que teve mais de 300 milhões de visualizações nesses dias, não foi à toa, é porque nós entendemos que o algoritmo está sendo liberado. Então, as pessoas têm opiniões. Têm opiniões. São cheias de opiniões. E as pessoas são cheias de opiniões sobre a Escritura. É interessante que muitos acham que são especialistas e sabem quem é Jesus. Querem definir Jesus. Para alguns, ele foi um grande mestre. Para outros, um revolucionário ou um profeta. E nós vamos ver algumas visões aqui na exposição do texto do que as pessoas entendiam quem era Jesus, inclusive na história. Mas diante de tantas visões, de tantas opiniões, de tanto relativismo que é colocado no nosso mundo, nós temos uma fonte primária, uma verdade absoluta que mostra de fato quem é Jesus, que não precisa de verificação dos outros, porque ela é verificada pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. O Senhor, o Redentor.
A Escritura, a palavra de Deus, mostra quem é Jesus. Mas a pergunta essencial nessa manhã, para você, meu querido, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual a importância de Cristo Jesus na sua vida? Se alguém perguntasse para você agora, como eu estou perguntando, e você tivesse que responder, quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Essa foi exatamente a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Ele queria saber se eles tinham uma visão correta, exata, de quem ele era. E essa pergunta, meus amados, ela continua ecoando ao nosso coração aqui e agora, hoje. Através de muitos anos, muitas pessoas tentaram definir quem é Jesus, mas a pergunta é: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? E eu vou te dizer algo muito importante, meu amado. Se nós errarmos na nossa visão sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é Cristo, nós erraremos em tudo na nossa vida. Em tudo. Porque tudo na sua vida depende da resposta a essa pergunta. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa eternidade dependem dessa resposta. De você entender de fato e claramente quem é Jesus. Quando nós olhamos para o texto que Lucas está nos escrevendo, no contexto próximo ele mostra aqui algumas coisas. Jesus dá uma missão para os seus discípulos, ele envia os discípulos para pregar e curar, mostrando que o reino de Deus já está em ação. E veja, isto é manifestação clara da revelação de quem é Jesus Cristo, porque eles faziam isso no poder de Cristo. Herodes ouve sobre Jesus e questiona o quê? Quem ele era, a sua identidade. Ele reflete essa confusão popular que havia sobre quem era Jesus naquele momento. E aí nós vemos anteriormente a esse texto que Jesus, ele multiplica pães, dos versos 10 a 17. E ali ele alimenta 5.000 pessoas, demonstrando o quê? O seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e confirmando o seu papel messiânico. Fazendo referência àquilo que aconteceu lá no Êxodo, quando o povo foi sustentado pelo maná. E aí em João capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. E aqui ele sustenta essas pessoas. Mas o que me chama a atenção é que mesmo após esses eventos, muitas pessoas que estavam seguindo a Jesus ainda não compreendiam quem de fato Jesus era. Então, ele prepara esse cenário para fazer essa pergunta fundamental e importante para os seus discípulos. E no texto que nós lemos, nós encontramos aqui algumas verdades fundamentais, e eu quero olhar para 3 delas sobre a identidade de Cristo, sobre quem Jesus é e o que isso significa para mim e para você, agora, hoje. A primeira coisa que nós vemos está lá no verso 18 e 19. O que nós vemos aqui? Nós vemos a opinião popular sobre Jesus, o que as pessoas diziam sobre Jesus. E o texto diz: e aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou. Eu estou usando aqui, talvez seja um pouquinho diferente, eu estou usando a versão Nova Almeida nessa leitura que estou fazendo. Então, talvez por isso você perceba alguma diferença aqui na leitura. Mas diz assim: aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Aqui nós temos uma pergunta muito importante, irmãos. Quem dizem as multidões que eu sou? O que as multidões dizem que eu sou? Qual é a minha identidade, segundo eles? Qual é a opinião das pessoas a meu respeito?
Quais são os atributos, as obras que eles colocam sobre a minha vida? Sobre quem eu sou? E, como eu já disse anteriormente, a vida depende dessa resposta. E é interessante perceber que o povo estava confuso sobre quem era Jesus, a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Eles pensavam que Jesus era João Batista, alguns, aquele que veio para ser o precursor, ou Elias, o profeta. Alguns até acharam que um profeta tinha ressuscitado. E eles compararam Jesus apenas a um grande homem ou a um grande profeta. Mas eles não tiveram o entendimento, a compreensão e o discernimento de que era o próprio Filho de Deus encarnado entre os homens. E quando nós olhamos para a história, ao longo da história, houve vários debates na história da igreja sobre quem era Jesus. Uma classe de estudiosos chamados os ebionistas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos não acreditavam na sua divindade. Os arianos não acreditavam na sua eternidade. Hoje há aqueles que creem que Jesus é um mediador, mas não um mediador entre Deus e os homens. Aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito iluminado, um mestre, mas não o Senhor, o Redentor, o mestre sobre todas as coisas. Aqueles que ainda escarnecem de Jesus e colocam apenas ele como um homem mortal que se casou com Maria Madalena e teve filhos. Tem essas heresias por aí. E temos visto mais ainda. Nós temos visto o que essa cultura woke tenta fazer com a figura de Jesus, tentando banalizar a figura de Jesus. Tentando diminuir a figura de Cristo. Talvez você tenha assistido aquela série que já deve estar aí na 3ª, 4ª temporada, chamada The Chosen. E aí você diz assim, Jesus é aquele... Eu nunca vi um personagem de maneira tão clara evidenciar quem é Jesus. Talvez para você, na sua cabeça, aquele ator é Jesus. Não, querido. Aquele ator não é Jesus. E nem de perto demonstra quem Jesus foi ou é. Então, perceba que nós vemos uma confusão sobre a pessoa de Jesus, sobre quem é Jesus. A multidão tinha, acerca de Jesus, opiniões muito equivocadas. E não eram convicções seguras. Como nós vemos no texto, achavam que era João Batista, Elias, um dos profetas. Então, o povo tinha essa visão distorcida de Jesus, pois enxergava ele apenas como um grande mensageiro, um profeta de Deus, e não como o próprio Deus encarnado. Eles não reconheceram isso. Então havia muitas opiniões sobre quem era Jesus, exceto aquilo que de fato era verdadeiro, sobre quem ele era realmente. E sabe o que me espanta, queridos? Que depois de todo esse tempo da história, ao longo da história, essa realidade ainda existe hoje. E talvez você esteja aqui sentado nessa manhã e você tenha ideias confusas de quem é Jesus. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus. Algumas até mesmo confessam a Jesus. E dizem assim, Jesus agora me salvou. Jesus é o Senhor da minha vida. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? É que muitas pessoas que professam a Jesus ainda não o conhecem de verdade. Ainda não sabem quem ele é. Se você não souber com clareza quem é Jesus, querido, eu digo uma coisa para você. Você estará perdido na questão mais importante da sua vida. A questão mais importante da sua vida. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo, bem como a sua obra expiatória, não são assuntos periféricos, laterais. Não, não. Eles são a essência do cristianismo.
a essência do cristianismo. Portanto, é fundamental que nós compreendamos quem é Jesus. Se você não discerne claramente quem é Jesus, você não pode ser considerado um cristão. Você não pode ser considerado um discípulo de Cristo. O cristianismo, meus irmãos, é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Não, queridos. O cristianismo é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, ele é o eixo, ele é a base, ele é o alvo, ele é a fonte de toda a nossa vida. Ele é a fonte da vida cristã. Fora dele não há redenção. Fora dele não há salvação. Fora dele não há esperança. Porque ele é a fonte de qual procedem todas as bênçãos. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso redentor. E a pergunta que eu faço a você: como você enxerga Jesus? Essas pessoas estavam confusas. Você está confuso? Você sabe claramente quem é Jesus? Sua visão dele vem de uma cultura que tenta mostrar quem é Cristo? Ou vem da Escritura? Ou vem da palavra? Então a primeira coisa que nós vemos aqui é essa confusão sobre quem era a pessoa de Cristo. Mas aí o texto, na sua sequência, no verso de número 20, traz uma expressão preciosíssima. Nós vemos a confissão certa. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Senhor. Então, verso 20. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, ele disse: o Cristo de Deus. Pedro aqui faz uma declaração preciosa sobre Jesus. Diante da pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E isso eu acho maravilhoso naquilo que Jesus faz. Porque Jesus diz assim: o que o povo aí está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E as pessoas respondem. Os discípulos respondem: Senhor, estou dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias. Aí ele diz assim: mas você, que está caminhando comigo, você que anda comigo, você que me conhece, você que está dormindo comigo, você que está nessa jornada comigo, quem você diz que eu sou? Esta é a pergunta crucial. E Pedro ali responde: és o Cristo de Deus. Pedro está dizendo que Jesus é o Messias, o libertador por quem o povo de Deus aguardava havia tanto tempo. Porém, eles ainda não conheciam claramente esse termo, essa expressão, o significado do Messias. Jesus, então, agora vai mostrar quem ele é e o que envolvia a sua missão. E o que envolvia a sua missão? Sofrimento, morte, cruz. Então Pedro diz: tu és o Cristo. Pedro confessou que o homem a quem ele seguia era de fato aqueles que eles aguardavam, aqueles que esperavam, aquele que foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher irá pisar na cabeça da serpente. Ele trará a vitória. Jesus Cristo, o Deus encarnado. É isso que Pedro diz: tu és o Cristo. Mas o cristianismo, meus irmãos, ele não é popular. E nós teremos que confessar Cristo e mostrar para as pessoas quem Jesus é, mesmo não sendo a opinião da maioria. No Evangelho de Mateus, quando nós temos essa passagem paralela, Mateus nos informa que Pedro, quando dá essa resposta, afirmando que Jesus era o Cristo, que isso não veio dele próprio, não veio do seu próprio entendimento, não veio apenas da sua experiência, da sua percepção. Então, a declaração de que Jesus era o Messias não foi fruto da inteligência, da percepção, da astúcia, da experiência de Pedro, mas da revelação de Deus a ele. Foi Deus o Pai quem o revelou, Pedro.
Você só deu essa resposta porque Deus mostrou claramente a você quem eu sou. E aqui tem um ponto importante, querido. Nós só compreenderemos quem é Jesus quando os nossos olhos forem abertos pelo Senhor. Se você está aqui nesta manhã e você ainda não tem a convicção plena e completa da pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é, da obra de Cristo, daquilo que Ele fez, clame ao Senhor para que Ele abra os olhos do seu coração. Porque nós só teremos a visão clara, completa de quem Jesus é, quando Deus abrir os nossos olhos. Sem a obra do Espírito Santo no nosso coração, sem a obra de Deus em nós, nós jamais poderemos compreender quem Jesus é e nem confessá-lo como nosso Senhor, Salvador e Redentor, e nem viver na sua presença. Por isso, é necessário que façamos essa confissão. A pergunta é: você já fez essa confissão? Você entendeu quem é Jesus? Você entendeu o significado da sua obra, da redenção? E pediu para que Deus abrisse os seus olhos? Se você não fez isso, querido, hoje é a hora. Agora é o momento de você falar: Senhor, abra o meu coração para eu compreender quem o Senhor é. Quem Jesus é. E aquilo que o Senhor fez na minha vida. E a pergunta que eu lhe faço é: a sua caminhada, a sua fé está firmada na revelação de Cristo como Senhor e Salvador? Ou apenas num conceito religioso, superficial, onde você tenta construir as suas filosofias? Não, querido. A palavra de Deus nos mostra quem é Jesus. E por último, meus irmãos, nós vemos aqui a missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? A missão de Cristo mostra quem Ele é. Deus fez algo muito precioso e me deu uma oportunidade muito preciosa no final deste ano. Fiz algo que eu já tinha feito uma vez, mas não com a intencionalidade e o desejo e o planejamento que eu fiz dessa vez. Logo depois do Natal, eu separei uns dias para ficar sozinho. A gente passou o Natal com a família, eu voltando para São Paulo. Eu fui para um local ali no interior de São Paulo, em Indaiatuba, e eu tirei 2 dias para buscar o Senhor, para planejar o meu ano, mas não só para fazer um planejamento do meu ano, mas para definir algumas coisas muito importantes. E uma das perguntas mais importantes era, para ser respondida ali: quem eu sou? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a minha visão de mundo? O que me direciona? Qual é a minha missão? Quais são meus objetivos? Como que eu faço para alcançar esses objetivos no meu dia a dia? E sabe, irmãos, a gente vai vivendo a vida, parece que você está igual aquele filósofo popular que canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí você vai levando. Como é que você está? Estou indo. Indo para onde? Não sei, eu estou indo. E você vai vivendo um dia de cada vez, né? Só por hoje. Querido, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Você não foi criado para viver indo. Para viver só por hoje. Você foi criado por um Deus soberano, criador, que enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele, e Ele nos dá um propósito, Ele nos dá um significado, Ele nos dá sentido, Ele nos dá razão para a nossa existência. E isso tem que ser intencional. E ali naqueles dias, o que eu fiz? Eu fui responder essas perguntas. E aí eu comecei a avaliar o que eu faço. E eu comecei na minha missão, entendendo quais são os meus propósitos, qual é a minha visão de mundo, e qual é a minha missão. Eu fui descobrir na minha missão que papéis eu desempenho.
E eu comecei a anotar esses papéis. Comecei a escrever cada um deles. E eu fiquei assustado. Eu confesso que eu fiquei assustado. Por quê? Porque a gente tem inúmeros papéis. E aí, desses papéis, eu parei no papel de número 16. Falei, chega, já tá bom. Tem muito papel. Tem muita coisa para fazer. Aí o que eu fiz? Eu escolhi 4. Eu falei, e esses quatro, eu darei atenção primária, intencionalmente, na minha agenda. Então isso vai direcionar aquilo que eu faço na minha semana. E essa semana mesmo, uma pessoa que não é do meu convívio, não o conheço, posso ligar para o senhor? Eu falei assim, querido, não posso te atender. Se você quiser me gravar um áudio, eu estou disponível a você e eu te respondo assim que for possível. Porque eu sei que aquela ligação, ela ia me custar mais ou menos 30, 40 minutos, mais ou menos. E se ele me mandasse um áudio de 1 minuto, eu tenho certeza que eu poderia resolver aquilo. Normalmente eu não faria isso. Não, pode ligar. Por quê? Porque eu quero dar intencionalidade à missão que Deus colocou na minha vida. Aquilo que o Senhor fez. E quando a gente entende isso, queridos, você vai viver de maneira muito evidente e clara naquilo que o Senhor colocou para você. E essa é a minha busca. Agora, quando eu olho e entendo a missão de Cristo, é muito superior, é muito maior daquilo que eu imagino para mim mesmo ou da minha agenda. Mas a missão de Cristo, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. E qual é a missão de Cristo? Verso 21 e 22 diz, Jesus, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem, veja a missão de Cristo, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus deixa muito claro quem ele é e qual é a sua missão. Jesus faz uma declaração precisa sobre o propósito da sua vinda ao mundo. Depois que os discípulos tiveram os olhos abertos e receberam pleno discernimento acerca da messianidade de Jesus, por revelação de Deus Pai, Jesus agora inicia um novo capítulo no discipulado. Ele começa a falar para eles claramente acerca da sua morte, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus revela aos discípulos de maneira muito clara, muito evidente, o propósito que ele tinha ao vir a este mundo. E qual era o seu propósito? Dar a vida no nosso lugar. Morrer a nossa morte. E Jesus não morre como um mártir, que se recusa a renunciar às suas convicções. Agora, nas férias, nós assistimos alguns filmes, e eu mostrei para os meninos o melhor filme de todos os tempos. Não tem filme melhor do que esse. Você pode discordar de mim, mas você está errado, eu estou certo. Coração Valente. Sir William Wallace. Esse é o melhor filme que já existiu. Melhor produção de Hollywood. Concorda comigo? Não, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto, continuo gostando. Já assisti acho que umas 20 vezes esse filme. 3 horas de filme. E os meninos falam, pai, quando ele foi preso, ele vai morrer? Ele não vai morrer? Ele vai... Não, vamos salvar ele no último momento. E ele foi um mártir na libertação da Escócia. Mas Jesus, querido, ele não foi apenas um mártir que não renunciou e que não gritou por misericórdia para que o matassem logo. Não, ele vai à cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário porque ele tinha o propósito de morrer. Ele se encarnou, veio a esse mundo, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, para ir para a cruz. Para que você fosse reconciliado com Deus. Ao terceiro dia ele ressuscita. E este era o propósito. E ele morre como parte do plano redentivo de Deus. Isso é indicado
pela expressão que Lucas coloca aqui no verso 22, ele diz: é necessário. É uma necessidade baseada na vontade soberana de Deus, a sua oferta de redenção. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Jesus deixa claro que o sofrimento para ele não era nenhum acidente, mas sim uma necessidade imperativa. A cruz era a sua vocação. Lucas usa essa expressão necessário em diferentes circunstâncias da vida de Cristo, especialmente acerca da necessidade da sua morte. O Filho do Homem precisa, pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus, pré-anunciados pelos profetas, sofrer, morrer, para a reconciliação e salvação daqueles que são eleitos do Senhor, dos pecadores que foram eleitos pelo Senhor. Por que era necessário Jesus sofrer, morrer e ressuscitar? Por que era necessário Jesus morrer? A sua morte, meu amado, ela foi necessária para que fosse feita a expiação pelo pecado dos seus eleitos. Sem o derramamento do seu sangue, não haveria redenção, não haveria salvação. Então, o sacrifício vicário de Cristo, sem esse sacrifício, nós não poderíamos ser reconciliados. A sua morte, como nós cantamos, trouxe vida. A morte de Cristo é a mensagem central da Escritura. Porque através da morte de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Sem a cruz de Cristo, sem a morte de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo não passa de uma mera religião desprovida de esperança. A pergunta é: você compreende quem Jesus é, querido? Quem a Bíblia diz que Jesus é? Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, como o apóstolo Pedro disse aqui. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A palavra de Deus, o Logos, a palavra encarnada, a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo, o mediador entre Deus e os homens, o bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida, o justo, o santo, o autor, o consumador da fé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O sumo sacerdote eterno, o segundo Adão, o leão da tribo de Judá. Este é Jesus, o Salvador. E este que é todas estas coisas, todos estes nomes que a Escritura nos dá, ele veio morrer, ressuscitar, para ter relacionamento conosco. Porque ele nos amou. Você entende isso, querido? Isso faz diferença para você? Isso muda a sua percepção, a sua visão de mundo? Esse é o desejo do meu coração. Que você entenda quem é Jesus. Porque quando você entender claramente quem é Jesus, você não vai viver para você mesmo. A sua missão não será para você. O propósito da sua vida vai ser glorificar a Deus. Em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, em cada ação, em cada relacionamento. Você vai procurar viver para Jesus. É isso que acontece com você? É isso que acontece com você, querido? Eu quero orar mais uma vez por você e gostaria de convidar você para que baixe sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e ouvimos a Tua palavra. E nós compreendemos pela graça de Deus, pela iluminação do Santo Espírito, que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, o Redentor, o Deus conosco, o Emanuel. O início e o fim. O significado, o propósito de tudo que existe neste mundo. O mediador entre nós e o Senhor Deus.
Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor nos dê compreensão exata, clara, da sua divindade, da sua glória, da sua majestade e daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, porque isso nos dá significado. Que cada pessoa nesta manhã aqui possa compreender isso. E Deus, se há alguém nesta manhã que ainda não teve esse encontro pessoal com Cristo, que não sabe quem o Senhor é, de fato, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa, através da tua palavra. Que o Senhor use pessoas, irmãos, que já tiveram esse encontro, para ajudá-lo nesse processo. Se há alguém aqui assim nesta manhã, Senhor, eu oro para que o Senhor converta este coração em nome de Jesus. Para que ele tenha clareza, como Pedro teve, ao responder ao Senhor, iluminado pelo teu Santo Espírito, revelação dada pelo Senhor, de quem o Senhor era. Que nós possamos compreender isso e as implicações que isso tem para a nossa vida. Que cada criança aqui, Senhor, desde a sua mais tenra idade, entenda, ensinada pelos seus pais por meio da palavra, que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o soberano. Esse é o clamor do nosso coração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.